Então, na aula de hoje, né, dúvidas sobre a prática 1, que a gente fez agora. Vamos falar agora, entrar mais um pouco nas características gerais aí da família PIC, principalmente na 18F, que hoje a gente está trabalhando. Falar dos mapas de memória de programa, pilha, memória de dados, conjunto de instruções, osciladores, e para finalizar ali as características elétricas do 4520, que é o que a gente está usando nessas práticas, tá? Então, pessoal, essas famílias de microcontroladores aí, PIC, daqui a pouco vai ter um panorama maior, né, de outras famílias além da 18, das mais básicas. Elas podem ter aí memória ROM de vários tamanhos, dependendo aí do modelo do microcontrolador, né, que seria a memória de programa, onde você grava seu firmware, a memória flash. A memória RAM deles também é variável de acordo com o modelo. Número de portas, de entradas, saídas também, varia de acordo com o modelo. Acho que vocês já tiveram uma noção dessa lá uma boa noção disso naquela primeira aula que a gente entrou no site da Microchip, né, e colocou ali mais ou menos o requisito nosso para ele filtrar qual o microcontrolador que atende. Tem temporizadores e contadores dedicados, né, na próxima aula a gente vai trabalhar com esses timers, tá? E vamos fazer uma prática com os timers e com interrupção. Na aula de hoje não tem prática. Interface serial também a gente tem de mais de um tipo, né? Tem a UART, tem praticamente em todos, mas tem microcontroladores que tem USB, tá? O que a gente está trabalhando tem comunicação I2C, né? SPI. Então, isso aí a gente vai poder explorar um pouquinho nas aulas. Número e tipos de interrupções também varia de acordo com o modelo. E esses outros recursos também, né, de conversor AD, DA. O AD é bem comum nos microcontroladores, o DA, né, não tem em todos. Comparadores também a gente tem na maioria deles. A arquitetura, como a gente já viu na aula anterior, é Harvard, memória de dados e programa separada, né, o que dá um paralelismo ali maior para o microcontrolador. E a gente viu que tem 4 níveis o pipeline dele, né, do PIC 18. Na verdade, dos PICs de 8 bits, né, ele precisa aí de 4 ciclos de clock para executar uma instrução, tá? Em alguns outros microcontroladores aí, você tem a memória de dados, ela pode ser expansível, mesma coisa com a de programa, nunca trabalhei com nenhum microcontrolador com essa funcionalidade. A gente já viu também que o que a gente está utilizando é a arquitetura RISC, né? É um conjunto de instruções reduzido, tá? As instruções também são simples, comparadas lá com a arquitetura CISC, né? Que é um conjunto complexo de instruções. É curioso, né? Depois vocês dão uma lida aí mais a fundo sobre isso, vocês vão ver que vai ter microcontrolador, não necessariamente o RISC tem que ter um número pequeno de instruções, né? Tem arquitetura CISC se bobear com o mesmo número da RISC, mas só que as instruções também da RISC são mais simples, tá? Então tem esses detalhes, mas normalmente também o RISC tem um número menor de instruções do que comparado com a arquitetura CISC, mas não necessariamente. E também o que caracteriza, né, a arquitetura RISC são essas poucas formas de endereçamento. A gente vai ver mais para frente, tem endereçamento direto e indireto, né, o acesso às memórias. E também, em vários chips aqui, a gente vai ter um oscilador integrado, um oscilador interno, né? E, como nesse que a gente está de exemplo na aula 18F4550. Então, você não necessariamente precisa de um cristal externo para o sistema funcionar. Pode usar o interno, tá? Mas já adiantando que se for a aplicação sua for crítica em relação à contagem de tempo, é melhor usar um cristal externo, tá? Aqui está um panorama, né, do portfólio da Microchip. Então, a gente está nesse mundo aqui dos 8 bits ainda, né? São microcontroladores aí com poder menor, tá? Mas que dá para resolver uma gama de problemas, né? A gente dá para executar muita coisa com microcontroladores de 8 bits. Entre os de 8 bits, a gente está no topo de linha aqui, né? Que é o PIC 18, tá? O gráfico aqui mostra funcionalidade por performance, tá? E a Microchip tem lá, desde o DSPIC, né, para processamento de sinais, até microcontroladores de 32 bits com arquitetura ARM. Tá? Então,
oferece aqui, né, uma vasta gama aqui de modalidade de microcontroladores, né, como eu disse, a escolha parte da aplicação, né, dos requisitos da aplicação. Não adianta você pegar lá um ARM, né, um DSP, ou um DSP, ou um ARM lá com 32 bits, para fazer um probleminha muito simples, né, para fazer uma automaçãozinha ali do sistema de nível, né, de algo. No exemplo que eu dei da irrigação, tá? E às vezes você está desperdiçando muito recurso para uma aplicação muito simples, tá bom? Então tem que analisar muito bem, né, naquela aula lá de etapas de projeto que eu friso isso com vocês, tem que analisar muito bem os requisitos do sistema para você fazer boas escolhas, tá bom? Se precisar, outra observação, se precisar de um sistema operacional de tempo real, né, se a aplicação exigir, né, se o tempo for crítico, daí sim já é indicado usar uma arquitetura de 32 bits, 16 ou 32 bits, né, porque o hardware já vai estar mais apropriado para executar um sistema operacional, tá? O de 8 bits, ainda mais esses que a gente está trabalhando aqui, até dá para usar um sistema operacional de tempo real, né, mas seriam sistemas mais simples, por conta das limitações aí de memória, tá? Até de endereçamento que ele tem. Aqui é só uma curiosidade, gente, que eu peguei da internet, sobre as maiores empresas aí maiores fabricantes de microcontroladores, né? A Microchip, depois que ela incorporou lá a Atmel é que fabrica os Atmega lá pro Arduino, né? Arquitetura VR. Em 2016, já não é tão recente assim, ela pulou aqui para terceiro lugar, né? Tem se eu não me engano, japonesa, é isso mesmo, japonesa, Renesas, e a NXP é a maior fabricante, tá? Só de curiosidade mesmo. Aqui está o que eu ia mostrar para vocês, né, que eu disse lá no início, as diversas famílias aqui, ó, de microcontroladores PIC 10, PIC 12, 16, 18, certo? E as principais características, né, de cada família, tá? Então, a gente está trabalhando aqui nessa quarta coluna, tá certo? A gente já tem capacidade para os microcontroladores que a gente está, para o que a gente está utilizando aqui como exemplo, né? Tem capacidade múltipla de interrupção, com armazenamento de contexto via hardware, tá? Ao passo que lá que você pega um PIC 10, nem interrupção ele tem, tá vendo? Desempenho, né? Não basta olhar só a frequência do cristal para comparar desempenho, né? Você tem que olhar a quantidade de MIPS, que são milhões de instruções por segundo que o microcontrolador consegue desenvolver, né? Que ele consegue executar. Então, na família 18, você chega a ter 16 milhões de instruções por segundo, né? Algo razoável, bem razoável. Número de instruções. A gente está aqui, né, com instruções de 16 bits, então a instrução cabe mais coisa, né? Apesar da arquitetura ser de 8 bits, né, no PIC 18, e a gente trabalha ali com instruções, na verdade, a gente tem um microcontrolador aí com de 75 a 83 instruções, tipos de instruções diferentes, tá? Ao passo que você pega aqui uma arquitetura PIC 10, né? A gente só tem ali 33 instruções de 12 bits, tá? Então, algumas instruções aí que ele ganha, né? Facilita muitas operações, tá? Inclusive aqui de multiplicação, né? Que esse microcontrolador, ele tem possibilidade de multiplicação via hardware, tá? Então, ao invés de você ter que executar várias instruções, né? Com ele aqui fica mais fácil. Num ciclo de máquina, né? Ele já resolve muita coisa. Memória de programa, olha só o tanto que é limitado, né, pessoal? A gente está falando aqui em kilobytes, tá certo? Quando a gente fala aí dos celulares, a gente já fala de gigabytes, né? A gente tem aí, facilmente, a gente tem um celular com 16, 32, 64 gigabytes de armazenamento. Memória de dados, né? Como se fosse a memória RAM aí, que também a gente tem na ordem dos gigabytes em celulares, computadores, laptops. Aqui, ó, mesmo na família 18, 4 kilobytes, então é muito limitado, tá? Só que é limitado, mas ainda dá para fazer, ainda assim, bastante coisa com eles. E aqui, curiosidade de periféricos, que a gente já tem aqui no próprio microcontrolador embarcado, né? Como USB, comunicação Ethernet, Touch Sensing para LCD ali, capacitivo,
otimização para a linguagem C, né? E por aí vai. Pilha de interrupção, daqui a pouco a gente fala um pouquinho disso. Aqui a ideia, né, repetindo o que a gente falou já na aula anterior, a ideia geral aqui de uma arquitetura 8 bits, né? Então a gente tem, e também exemplificando bastante aqui a questão da arquitetura Harvard, né? De um lado a memória de programa, de um lado a memória de dados, tá? E aí eu tenho a CPU no meio, o acesso à memória de dados, que seria ali minha memória RAM, né? Onde eu tenho ali os registradores de uso geral e de uso especial. O uso geral é para alocar variável, especial para configurar os periféricos. O acesso é de 8 bits. E também a gente tem o barramento de 8 bits para conversar com os periféricos, com as portas de entrada e saída, conversor AD, módulos aí de comunicação, né, todos os periféricos, tudo 8 bits. E apenas o acesso com a memória de programa, ele é maior, né, na família 18, por exemplo, 16 bits, tá? Então, esses barramentos separados, né, permitem um aumento de velocidade comparado lá com a arquitetura Van Neumann, né, que tem memória de dados junto com a memória de programas, é uma memória só, um bloco só. Então, aqui, por que tem esse ganho? Né? Porque enquanto ele busca uma instrução no barramento de programa, a gente já tem a possibilidade de ler ou escrever dados, né, lá no barramento de dados. Tá? Então, a coisa é cíclica, né? E tem essa espécie de paralelismo, né? Enquanto ele entrega o resultado de uma instrução, ele já começou, né, o acesso ali no barramento de programa da próxima instrução que ele vai executar, tá? E por aí vai, tá certo? Vou dar uma ideia para vocês aqui sobre o conjunto de instruções, tá? Mas não se assustem, porque a gente vai estar programando em linguagem C, mas é bom ter essa noção aqui, né, do que está por trás, como que o compilador transforma isso numa linguagem que o microcontrolador consegue entender, né, que é no assembly. Então, só para a gente ter uma ideia geral aí de como que isso funciona, tá? Então, vamos lá, né? Todas as operações lógicas e aritméticas são realizadas pela unidade lógica e aritmética do microcontrolador, né? Todas elas estão relacionadas com o registrador de trabalho, W, né? Ou acumulador, é o working register ali, tá? Então, vocês vão ver lá que, aqui não tem, né? Mas geralmente no desenho a gente põe aqui, ó, a resposta da CPU vai para o W, né? Para o acumulador. Daqui a pouco vai ter um outro desenho com isso, tá? Então, até na própria linguagem assembly, que tem lá nos datasheets, vocês vão ver toda hora lá o registrador, o acumulador aparecendo, tá? Na operação, na instrução. Então, essa operação lógica ou aritmética, né, realizada pela unidade lógica aritmética, é o principal componente lá da CPU, né? Ela pode ser realizada entre um conteúdo lá do registrador W e o conteúdo de outro registrador lá da memória RAM, ou com a constante. E aí, quando é um valor constante, a microchip lá no datasheet, ela chama de literal, tá? Porque isso também aparece aqui na linguagem assembly. Tá, pessoal? Então, né, recapitulando, a gente tem um registrador working, e ele, né, a unidade lógica vai poder fazer conta entre o resultado dele com o de algum registrador lá da memória de dados, ou com uma constante, e o resultado isso vai para o working também, tá? Uma constante a microchip chama de literal. Aí, pessoal, para esses microcontroladores aqui, para o 18F principalmente, né, a gente pode organizar aqui as instruções deles em 3 grandes grupos, tá? A gente tem as instruções orientadas a registradores, com tamanho de 1 byte, né, que tem mais, tá? Eu pus reticências, a gente não vai focar tanto nisso aqui, é bom só compreender como que acontece, porque a gente vai estar programando em C, não em assembly, tá? Em assembly você tem um controle maior do hardware, só que exige uma habilidade muito maior também do programador, tá? Porque é bem mais trabalhoso. Mas não é que a linguagem C, por outro lado, tem a vantagem de desenvolvimento mais rápido, né? Menos trabalho ali e tal, mas dependendo da aplicação, exige sim a programação em assembly, tá? Principalmente programação com criticidade em relação ao tempo, tá bom? Até no setor industrial, né? Às vezes tem algumas partes lá que tem que ser feitas em assembly. Um exemplo legal disso, né?
na aviação, porque a aplicação ela envolve um risco tão grande, né, risco de morte, que além de trabalhar com redundância, né, o pessoal não confia nem no próprio compilador, e que código assembly ele vai gerar. Tá? Então, por isso que já é feito logo em assembly, muitas das etapas ali do projeto. Tá? Então, aqui, ó, essas são essas instruções orientadas a registradores com tamanho de 1 byte. Então, por exemplo, NOP, né, se eu quisesse aqui fazer adicionar o conteúdo de um registrador W para o registrador F. Né? Então, é só esse comando aqui, add WF. Tá? O registrador file ou work. É um outro registrador aí bem comum, né? Quando ele acessa a memória RAM, ele busca a informação e deixa no registrador file, tá? Registrador F. E a resposta da operação sempre vai no registrador work, tá? E por aí vai, né? Mover o valor de F para W, enfim. Outros exemplos, né? Instruções orientadas aos bits de registradores. Então, eu posso apagar um bit, né? Setar um bit, tá? Testar se um bit, testa se o bit B do registrador F e não executa a próxima instrução se ele estiver em nível baixo. Então, esses tipos aqui, ó, de teste, né? É uma das etapas lá para você fazer um comando if, por exemplo, um condicional if lá em linguagem C. Né? Ele testa se ele vai executar a próxima linha ou a outra, tá? Então, é só uma ideia para vocês entenderem aí o que está por trás do código. Instruções orientadas a operações com constantes, né, ou literais, que eu falei, e controle de fluxo do programa. Então, outro grupo aqui de instruções, né, instruções de desvio, né, go to. Então, ele já escreve diretamente no program counter, então, lembrados que aponta para qual instrução da memória de programa vai ser executada, incrementa, né, passa para a próxima. O incremento, na verdade, a gente fala incrementa mais 1, mas no fundo, se vocês forem ler o datasheet, né, o program counter incrementa de mais 2, porque o program counter, ele o bit menos significativo dele sempre é 0, tá? Mas isso é só detalhe também. Né, fazer uma lógica ind entre o literal e o work, chamar uma função, né, call, chamar uma subrotina, mover o literal para o work, uma constante para o W, e retornar de uma subrotina. Né, são exemplos aí também de instruções. Tá? Cada instrução é uma palavra de 12 ou 14 bits, depende da família, a gente viu que para 18 é 14. Tá? E aí, o que eu tenho numa instrução, né? A gente vai ter, lá no registrador de instruções, vai ter o código da operação, o código da instrução, né? Especifica o tipo de instrução, que é o opcode, aqui está o exemplo, tá? E eu tenho um ou mais operandos, né? Que especificam ainda mais a operação da instrução. Tá? Então, assim, pessoal, só, né, nível de detalhe aqui para... Aqui está os 3 grupos aqui de instruções, né? Só para vocês verem o que acontece por trás lá do código, né? Então, a função goTo tem o opcode e o literal aqui, certamente, com o endereço para onde que ele vai pular o código. Tá? Né, e por aí vai. Aqui tem uma noção agora mais detalhada, né, da arquitetura desse microcontrolador 18F. Ela é um pouquinho mais complexa do que aquela primeira lá que eu mostrei, né? Geral, assim, de microcontroladores 8 bits. E aqui dá para a gente ter uma ideia mais abrangente do que está acontecendo. Né? Ideias gerais, né? A gente tem aqui, por exemplo, seu código, gente, quando vocês fazem o código, né, o compilador compila, a gente grava aquele programa aqui na memória flash, tá? Tá vendo aqui, ó, o barramento da memória até o registrador de instruções, né? É de 14 bits, tá? Então aqui vai ter o opcode da instrução e o operando. E aí, pessoal, olha onde está a nossa unidade lógica aritmética. Está aqui, ó. A resposta dela, né, é sempre de 8 bits para o registrador W. Tá? O registrador, o file está aqui já, ó, o registrador F. Tá certo? Tem outro registrador importante aqui que é o status, né? O status da CPU. Tá? E aí o que acontece, ó?
a gente tem aqui a possibilidade de manipular lá periféricos, né, portas de entrada e saída, os outros periféricos estão aqui embaixo, comparador, conversor AD e por aí vai, os timers também são periféricos, né. Aqui estão os detalhes dos modos de inicialização, tem oscilador interno, e aí o que acontece, né, de bem grosso modo aqui, o program counter está aqui, ele vai apontar qual que é a linha de código que vai ser executado, tá? Isso, a gente tem aqui, então, o registrador de instrução, que vai montar aquela instrução mais ou menos nesse formato aqui, né? De acordo com o tipo de instrução. E ele vai tomar um caminho aqui para ou o endereçamento direto ou o indireto, dependendo do tipo de instrução. Isso aí é uma particularidade até ali do tipo de instrução, né? Da forma com que ele acessa os bancos de memória, né? É algo que a gente deve dar mais atenção quando a gente é um programador lá em assembly, porque até a mudança de banco de memória tem que ser feita na unha, tá? Então é bem mais complexo, né? A pessoa tem que entender bem a fundo aqui essa questão do endereçamento, tá? Mas, a grosso modo, né? Continuando a história, ele vai executar a instrução, se for por exemplo, se for passar o valor, se for fazer uma unidade, se for fazer uma operação lógica lá entre o valor que está aqui em file, né, e o valor de W, tá? Então ele vai fazer essa operação e dar o resultado aqui em W, tá? E prosseguir para a próxima operação, né? Claro, né, ele teve que buscar ali também na memória RAM qual que seria esse valor, essa variável que você está querendo fazer a operação com o último resultado da unidade lógica aritmética, tá certo? Então é só uma ideia geral, assim, de como que as coisas acontecem lá dentro do microcontrolador. E aqui está lá, do próprio datasheet, né, as instruções que eu retirei, né. Então aqui, se a gente for observar, meu texto ficou um pouco encurtado ali, né. Deixa eu abaixar aqui. Esse microcontrolador possui 75 instruções. Então, consultando o datasheet, se eu não pus, eu até vou colocar lá o datasheet no mudo. Daí lá, né, a gente tem, igual eu disse, né, as instruções de 1 byte, né, operações orientadas a byte, né, então todas elas aqui, elas são organizadas da mesma forma que eu apresentei. E a explicação do que cada uma faz, tá certo? O opcode da instrução, e por aí vai. Tá vendo? Ó, tem instrução de multiplicação, ó, né, uma ferramenta poderosa aí que esse controlador tem. Tá? Então, só para ter uma ideia geral aí do que está por trás lá o que está por trás ali, né, o que acontece lá internamente no microcontrolador mesmo. Para isso que depois eu arrumo. Vamos entrar agora na parte das memórias. Alguma dúvida, pessoal, do que eu disse ali sobre essa parte de arquitetura? Vamos prosseguir? Vamos lá. Aqui vamos entrar agora no assunto das memórias e ver algumas particularidades das memórias aí desse microcontrolador de exemplo que a gente está tendo em aula, tá? O 18F4520. Só relembrando aqui os tipos de memória que a gente tem, né? Memória PROM, né, que é a memória somente de leitura, né? Programável somente de leitura. Então, o acesso à leitura dela em tempo de execução ali, e ela permite a programação também. Só que aí com um detalhe, né? Para gravar ela, né, a gente precisa lá de equipamentos especiais que vão gerar uma reação física com elementos elétricos, tá? E uma vez gravadas, não podem ser mais apagados ou alterados. Tá certo? Então, aquelas memórias antigas lá, que vinha até com uma janelinha para você gravar, usavam um ultravioleta, né? Então, memória que vinha em BIOS de computador muito antiga, tá? Não é muito usual aqui, mais no mundo
dos microcontroladores, não. Tá? Depois eu tenho ali memória EEPROM, também, nesses microcontroladores mais comuns, a gente não utiliza, né? Utiliza mais. Desculpa, gente, acabei me confundindo, né? Essa EEPROM é que usa lá a radiação ultravioleta, né? Ultravioleta para permitir a regravação, tá? Desculpa. Ela permite apagar a memória lá, usando a radiação ultravioleta. Então, no próprio CI tem uma janelinha lá para você emitir, para apagar e você programar de novo ela eletricamente. A memória PROM, ela só pode ser gravada uma única vez, e aí já era, né? Então, você não pode mais apagar ou alterar ali o que foi gravado, tá? Fiz uma confusãozinha aí. Então, me corrigindo. A gente tem memória EEPROM, aí sim, a gente já está mais próximo aqui do que a gente tem hoje em dia nos microcontroladores, né? A maioria deles tem memória EEPROM. Então, ela é uma memória que você consegue agora apagar ela eletricamente e gravar ela também eletricamente, tá? Mas é uma memória read-only, é uma memória ROM, né? A gente está aqui nas memórias ROMs, tá? É curioso isso, né? Porque, assim, você consegue regravar ela. Consegue gravar seus bytes lá nessa memória. Você vai ver que esse microcontrolador aqui ele tem 256 bytes. Mas o que acontece é que ela é considerada até um periférico, essa memória, tá? Porque e você também consegue comprar memórias extra, né? Em CIs aí. Encapsulamento DIP e tal. Fazer comunicação em 2C com o microcontrolador. Ela é considerada até um periférico, né? A gravação dela é mais demorada. Então, você não pode contar com ela em tempo de execução, né? Não é igual a memória RAM lá do microcontrolador. Tá? Por outro lado, a memória EEPROM, ela não é volátil. Então, ela serve aí para diversas aplicações. Só temos que esperar lá o tempo de gravação, né? Que ela exige. Então, para ler, é rápido. Para gravar, demora. Você pode fazer uma analogia aí com o CD-ROM, né? O CD-ROM regravável, né? Que a gente nem está usando também tão mais. Para gravar era uma lentidão danada, né? Muito mais do que para acessar o dado. E a gente tem a memória para gravar o firmware, né? Que é a memória flash, tá? Ela também é semelhante à memória EEPROM, só que ela é mais rápida e mais barata quando a gente compara a quantidade de memória ali no encapsulamento dela, tá? Né? Um exemplo disso são os cartõezinhos aí que a gente tem para o celular, né? Esses micro SD, é tudo memória flash, pendrive, tá? Tem alguns computadores aí também, né, mais modernos, que já tem a memória BIOS, já a memória, a BIOS, né, já é uma memória flash, então permite atualizar com maior facilidade, né? Antes era muito difícil até de atualizar, dependia de gravadora e tal, hoje já é tudo mais fácil, tá? Uma vantagem aqui da memória EEPROM, né, que eu estou lembrando em relação à memória flash, é que a memória EEPROM, ela permite mais regravações do que a memória flash, tá? E a memória flash, você consegue apagar ela só em blocos, você não consegue apagar só um byte. Então, isso também possibilita, né, até a manipulação aí de memórias maiores, né, você apaga um bloco inteiro, tá? Então, isso aí caracteriza ela, dá a ela essa característica de rapidez de manipulação ali com os dados. Tá? Mas a conta não é tão direta, né? Se fosse, por exemplo, para gravar um byte só, né? De repente a memória EEPROM ali poderia ser um pouco mais rápida, tá? Vocês vão ver aí que no PIC, né, eles falam no datasheet que você consegue regravar a memória cerca de 100 mil vezes, tá? E a memória EEPROM seria 10 vezes mais do que isso, em torno de 1 milhão de vezes. Aqui mais detalhes da memória de programa, né? Então, a memória flash do microcontrolador do 18F que a gente está estudando. Esse microcontrolador, o program counter dele é de 21 bits. Então, isso, da família 18, né, 21 bits, a família 18 é capaz de endereçar com 21 bits até 2 megabytes de memória de programa, tá? Mas, em específico, o microcontrolador que a gente está trabalhando só tem 32 kilobytes. Por isso que o program counter dele só aponta, não é que só aponta, né? A gente só vai usar, né, o programa nosso, como ele só pode ter até 32 bytes, o program counter vai ter 7FFF, tá certo?
Já disse, as instruções são 16 bits. Se você apontar para um endereço maior do que esse, porque o Program Counter permite, ele é de 21 bits. Aí ele vai retornar 0, né, porque não tem a memória ali para o usuário. O que mais de curiosidade aqui? O endereço 0 é o vetor reset, né, quando o Program Counter aponta para o 0, 0, 0, ele inicia a aplicação tudo novamente. E de 8 a 18, em hexadecimal, né, é o vetor de interrupção. Alguns têm tratamento aí de prioridade, né, de interrupções, né, tem essa possibilidade de você alocar ali interrupções caso aconteçam várias ao mesmo tempo, né, as que tiver aqui no endereço menor, ela tem alta prioridade em relação às outras, então ela acontece mais rápido. Ela tem prioridade ali sobre as demais. Aqui está o que eu acabei de dizer, né, a gente está com o microcontrolador 4520, então olha só, a memória de programa que a gente consegue gravar é só ter aqui o endereço, apesar aqui do Program Counter ter 21 bits, né, a gente só consegue apontar o nosso programa ter 7FFF, se apontar maior do que isso, ele lê 0. Tem a memória, tem a pilha aqui, né, a pilha, o microcontrolador também tem, é uma memória que não faz parte nem da memória de dados, nem da de programa. E aqui está o início da aplicação vetor reset, e aqui a questão da prioridade das interrupções. A pilha, como eu adiantei, não faz parte nem da memória de dados, nem de programa. Para esse 18F, ela tem 31 níveis, o que é ótimo, né? Quando isso é usado, né, pessoal, para que essa pilha? Quando a gente tem ou chamadas de interrupção, ou quando a gente tem funções, né? A gente tem comandos de desvio no nosso programa. Por quê? Na hora que eu desvio o programa para executar uma outra parte, estou lá no meu loop infinito executando. Se eu tenho que parar para chamar uma função, eu tenho que salvar aquele contexto que eu estava, né? Eu tenho que salvar ali, basicamente, a variável que estava no acumulador, eu tenho que salvar o valor do program counter, principalmente, para ele poder retornar aquele ponto, né? Vamos supor que seja uma interrupção. Ele para naquele ponto, ele vai lá e executa a interrupção, depois o microcontrolador tem que voltar para aquele ponto. Então, para ele conseguir recuperar esse contexto que ele estava, a gente tem que salvar lá o program counter e alguns outros registradores ali de estado da operação, né, que ele estava antes. Então, a pilha ela é usada exatamente para guardar o program counter, né? Então, ter 31 níveis de pilha significa que eu poderia chamar 31 funções, né, uma dentro da outra, ele conseguiria resgatar o contexto e voltar lá na minha primeira, tá? Mesma coisa para as interrupções. Ela tem 31 níveis e a gente fala que ela opera aqui da forma, ela opera com um mecanismo aqui que a gente chama a computação de push and pop, né? Então, você consegue colocar um dado na pilha, né, usando push. Ou retirar um dado da pilha usando pop. Tá? A moral disso é que a gente, na verdade, só está conseguindo escrever no dado que está no topo da pilha, né? A gente só consegue manipular o que está no topo da pilha, né? Então, eu consigo acessar, incluir dados na pilha e retirar dados naquela pilha. Aí você tem dois problemas aqui, né? Você vai incluindo dados na pilha, ela só tem 31 níveis. Então, se você incluir mais do que 31, ele dá um stack overflow, né? Então, ele estoura a pilha, tá? Por padrão aí no microcontrolador, PIC, estourou pilha, ele reseta a aplicação, você perdeu tudo que você estava fazendo, tá? Tem alguns microcontroladores que dá até para você configurar o que o PIC deve fazer caso haja um stack overflow, tá? E também tem um contrário, você pode ir tirando valores da pilha e dar um underflow, um stack underflow, né? Não tem mais valor aqui, ó. Então, com isso também, né, o microcontrolador, certamente ele vai resetar, a menos que você configure ele para fazer outra coisa, tá? E por último, né, pessoal, a outra memória que a gente tem, aliás, ainda vou falar um pouquinho da EEPROM, a gente tem a memória de dados. Eu já adiantei isso bastante para vocês, né? E
basicamente, são duas funções principais, né? Elas contêm os registradores especiais, os registradores especiais estão aqui, né? Eles são usados para controlar os periféricos, para configurar os periféricos, por exemplo, quero configurar o timer 0 para ter uma subdivisão lá da frequência por 64. Tá? Então, vai ter um registrador lá na memória de dados, né, com endereço específico, se alterando um bit dele ou alguns bits, ele consegue fazer essa configuração. Tá? E a gente tem os registradores de uso geral, né, e aí eles são usados para alocar variáveis. Beleza? Os 18F, né, geralmente esse especificamente, a gente tem aí 4.096 bytes de memória RAM, tá? E os endereços, né, são de 12 bits, né, eu preciso de 12 bits para endereçar esse tanto de memória. Vocês podem fazer a conta, 2 elevado a 12 dá exatamente aquilo ali, né? E ele tem 16 bancos, cada banco 256 bytes. Né, lá em Assembly, até o banco de memória você tem que modificar, né, na hora que você quer acessar algum registrador, tá? Então é mais complicado. Ah, tá, e aqui está o detalhe do endereçamento, né? Os de uso geral começa ali no endereço 0 até o 800. Aqui uma parte sem uso aqui para esse microcontrolador. E o uso de configuração aqui, os de uso especial, né, eles estão aqui, ó. Né, começa aqui 5F, 5 até FFF. Está lá no final da memória. Os principais registradores especiais, né, para vocês não ficarem, o que é isso, né, como que eu configuro? Então, vocês vão ver que a gente vai ter que configurar, né, esses registradores na hora de usar um timer 0, por exemplo, um conversor AD, tá? Outros a gente não tem que preocupar tanto, porque o próprio compilador já faz a gestão deles para a gente, por a gente estar programando em C, tá? Então, aqui, o timer 0, registrador timer 0, armazena a contagem do timer. Se for um timer lá como temporizador, né, vocês vão ver que na hora que você configura lá qual que vai ser o clock de incremento, você quer acessar qual que é o tempo não, né, qual que é o valor que aquele timer contou naquele determinado instante, vocês vão lá e fazem uma leitura do timer, do registrador timer 0. Tá certo? Sempre que o contador chega a 0, a interrupção do timer é ativada. Aliás, desculpem, né? Sempre que a contagem chega a 0, o registrador INTCOM e o registrador INTCOM estiver ativado, a interrupção do timer é ativada. Então, em outras palavras, né? Outro registrador aqui, o INTCOM, vocês vão ver que tem um bit dele lá que se ativa ou não a interrupção do timer 0. Se tiver ativada, a cada estouro do timer, se for um timer de 8 bits aqui, por exemplo, né? Contou né? Começa a contagem 0, 1, 2, 3. Na hora que tiver os 8 bits, tudo cheio aqui de 1, e ele contar mais 1, aí a gente fala que teve esse estouro aqui do timer, né? E se habilitar a interrupção, ele gera uma interrupção. A gente vai chegar lá. O registrador status, como eu adiantei, mostra o estado interno da CPU. De PIO, o estado dos pinos de entrada e saída. INTCOM habilita aí as interrupções, né? Vocês vão ver lá que a gente tem interrupções internas, interrupções dos periféricos. E por aí vai, né? A gente não precisa dar tanta atenção nisso agora. À medida que o curso for desenvolvendo, a gente vai aprendendo mais sobre esses registradores, tá? A gente vai mexer com o registrador ADCOM, porque a gente vai usar conversor AD, por enquanto, né? ADCOM. Também esse Ancel aqui, que define qual pino vai ser analógico ou digital. E o timer 0 e o INTCOM a gente vai usar na próxima aula já. Tá? Entrar um pouquinho aqui agora nos osciladores, né? A gente falou disso um pouco superficialmente na aula anterior. Então, o que acontece, gente? Para eu fazer o funcionamento do microcontrolador, eu tenho que ter uma fonte clock, né? Em qual frequência lá ele vai operar, fonte clock. Aí daqui a pouco tem um mapa tem um diagrama aqui desse
dessas possibilidades que a gente tem de clock para esse microcontrolador, de exemplo, que fica bem legal de visualizar tudo que eu vou dizer aqui agora, tá? Então, vamos lá, né? Essa base de clock aqui, né, que vai nos dizer com qual velocidade as instruções são executadas, né? Lembrando que, por exemplo, se eu tiver lá um oscilador, um cristal externo de 20 MHz, né? A gente tem que dividir isso por 4 para a gente achar a frequência lá da CPU. Então, eu teria 5 MHz. Tá? O inverso disso, você tem o período em segundos. O período em segundos com que cada instrução é executada. A gente tem que ter essa noção. Tá? A gente tem essas possibilidades, né? A gente tem um oscilador interno em alguns microcontroladores. Nesse aqui a gente tem um interno, vai ficar claro lá no mapa, no diagrama. Tem uma possibilidade de um oscilador secundário, né? Uma aplicação muito específica para o timer 1. Não vai ser o caso aqui. Tá? Isso aqui é usado lá quando eu quero fazer um relógio de tempo real aí, um relógio para contar segundos, na verdade, né? Um calendário. O microcontrolador, ele, geralmente a gente usa cristais aí na ordem, ou oscilador interno na ordem dos megahertz, e a contagem de segundo é muito lenta. Então é um artifício aqui que permite a gente ligar um cristal, um segundo cristal, né? De frequência menor lá no pique, lá no pino do timer, no timer 1, para fazer essa contagem mais lenta. Geralmente ali a gente usa um cristal aqui em torno de 32 kHz. Tá? E o oscilador primário, né, que a gente vai ver que seria um oscilador externo. Falando do oscilador interno, então esse microcontrolador ele tem um oscilador interno de 8 MHz. Desse oscilador a gente tem um pré-scaler, né, que é um divisor lá de clock, que a gente pode derivar de 31,25 kHz até os 8 MHz, né, obviamente. E ele tem um outro oscilador interno, o oscilador RC, que fornece 31 kHz. Isso aqui vocês vão ver que é lá para o Hot Dog Time, por exemplo, né, ele vai ter esse oscilador RC interno. Tá? E a gente vai entender o que é o Hot Dog Time melhor na próxima aula também. Como eu disse, né, adiantei o oscilador secundário, aplicação específica lá para o timer 1, funcionar com uma base de tempo muito mais baixa. Então, geralmente, a gente põe um segundo cristal na aplicação, de 32 kHz, para fazer uma contagem ali, para fazer um relógio de tempo real. Tá? E os osciladores externos, né, que a gente considera que é o oscilador primário. Tá? Oscilador externo, vocês vão ver que a gente vai ter que configurar isso, os bits de configuração inicial, né, os fuses, né, os chamados fuses lá no nosso código, eu vou mostrar isso para vocês, como é que a gente escolhe se eu quero um oscilador interno, se eu quero um oscilador externo, né, ou primário aqui que a gente está chamando. Se for o externo, a gente tem que configurar qual que é a frequência, tá? Então, LP para uma frequência abaixo de 200 kHz, XT até 4 MHz, HS maior do que 4. Vocês vão ver que tem mais opções, né? Vou mostrar daqui a pouco. Esse microcontrolador também permite multiplicar a frequência, tem um bloco PLL, o bloco PLL permite essa multiplicação. Se fosse um oscilador interno, eu poderia também subdividir a frequência dele. Então, aqui está um diagrama que resume tudo isso, né? Tirado lá do datasheet, tá? Então, olha só. Aqui está o clock para a CPU e para os periféricos, né? Para o timer, por exemplo, timer 0, timer 1, conversor AD, tá? De onde esse clock vem, né? Se for oscilador primário, olha aqui, ó. Então, oscilador primário, eu ligaria aqui um cristal externo nesse oscilador. Aqui nesses pinos, né? OSI1 e OSI2. Tá? Tem uns capacitorzinhos ali ainda, para completar o circuito. E no meu desenho não vai caber direito, não. Aqui tem um terra. Quase deu. Aqui está o detalhe, né? Uma aplicação muito específica lá para o timer 1. Então, tem um oscilador secundário, que eu acabei de falar para vocês, né? Mas vamos focar aqui no oscilador primário, né? Quando eu escolho ele, né? Quando eu escolho essa opção, vamos supor, 20 MHz aqui, ó. Tá? Eu tenho a opção de chegar aqui e ainda multiplicar isso por 4 vezes. Se eu não quiser isso, né? Vamos supor, oscilador de 20 MHz,
eu vou ter que escolher aqui o fuse, o bit de configuração HS, High Speed, tá? Porque eu liguei ali, foi um cristal de alta velocidade, tá certo? Se eu quisesse multiplicar ele por 4, seria HS-PLL, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, aqui no diagrama, ele mostra até os fusos relacionados, né? Agora, se eu escolho o oscilador interno aqui de 8 MHz, eu tenho que configurar esse registrador aqui, OSCOM, para eu escolher, né, um multiplexador aqui, né, para eu escolher qual que vai ser a divisão dessa frequência. Se eu não quiser dividir por nada, eu escolho ele com tudo 1, aí ele vai me passar os 8 MHz, oscilador interno lá para a CPU. Né? Então, ou oscilador primário ou oscilador interno. Tá certo? Posso subdividir o oscilador interno e funcionar bem devagarzinho, 31 kHz. E por último aqui, né, eu tenho um outro malhazinho aqui RC para um oscilador bem lento, 31 kHz, só para, basicamente, aqui para o opt-dog time, para os modos lá de inicialização do PIC, né? Vamos ver que ele tem um timer na hora que dá o reset, tá? Inicialização em 2 velocidades, são opções lá de inicialização, periféricos de inicialização que ele possui. Tá? Então, basicamente é isso, né? E para esse oscilador secundário e também para o interno, a gente tem a possibilidade de fazer uma sintoniazinha dele, né? Para ajustar a frequência, de fazer um ajuste fino ali da frequência daquele oscilador. Tá? Tem um registrador lá que permite isso. Aqui estão os fuses, então eu queria só, antes de terminar, mostrar como que eu configuro isso lá no MPLAB, né? Como é que eu faço para selecionar? Vocês viram que no exemplo lá de Digital Ports, aquele exemplo simples, essa parte ficou omitida, a gente não escolheu o cristal. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o cristal e como que o MPLAB ajuda a gente a fazer isso, tá? E aqui as curiosidades sobre as características elétricas aí desse microcontrolador, isso está tudo no datasheet, pessoal. Né, a faixa de operação de temperatura deles, estão vendo que é bem ampla, né, menos 40 a 125. A alimentação dele de 4.2 a 5,5, tá? Aqui um detalhe importante, se você inverter os pinos mais e menos, mais do que 0,3 volts, 0,3 volt ele já queima, né, já estraga. Ao passo que ele aguenta, ele até 7,5 sem queimar. Potência máxima 1 watt, corrente máxima, né, 300 mA total. E essa informação aqui é importante, em cada pino só 25 mA, né, a gente tem que sempre pensar no que está ligando ali na porta dele para ele não estragar.